Capítulo 44. A soberania de Deus. Todos acharam? Amém. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva, como salgueiros, junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou o Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Rei dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último. E fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu, e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vos lo fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Somente até aqui. Podem se sentar, por gentileza. Aqui Isaías está falando sobre a soberania de Deus. Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quem é Deus para cada um de nós? Deus precisa ser prioridade nas nossas vidas. Deus nos criou, nos formou, assim como foi dito na primeira palavra. Deus fez todas as coisas desse mundo. Deus fez cada um de nós. Deus criou tudo somente com a tua palavra. Deus é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que dá a vida, aquele que tira a vida, aquele que nos abençoa, aquele que dá e que também tira. Deus, Ele pode todas as coisas. E muitos de nós, às vezes, deixamos de crer naquilo que Deus tem prometido para cada um de nós. Todos nós temos promessas de Deus na nossa vida.
Mas cabe a cada um de nós crer que Deus pode fazer. Nós temos que colocar Deus como prioridade na nossa vida. Assim como diz em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que buscar o reino de Deus como prioridade para a nossa vida. Buscar Deus em primeiro lugar e deixar as outras coisas de lado. Porque Deus nos entrega tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos ficar pedindo para Deus nada, mas sim buscar a presença dEle para a nossa vida. Deus tem que ser prioridade em todo o tempo. Nós necessitamos da presença do Senhor na nossa vida. Em Marcos 12:30, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Mais um versículo dizendo que nós temos que pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós temos que fazer Deus a nossa prioridade e deixar as outras coisas de lado. Às vezes nós almejamos algo que isso acaba tomando o lugar de Deus no nosso coração. E a nossa prioridade muitas vezes tem sido aquilo que nós buscamos, aquilo que nós precisamos de Deus. E não tem que ser assim, não é para ser assim. Nós temos que buscar ao Senhor e colocar Ele como prioridade na nossa vida. Enquanto Deus não vê que nós abrimos mão daquilo que nós queremos para que Ele seja a prioridade na nossa vida, não vai se cumprir. Deus quer que nós coloquemos Ele em primeiro lugar. E a palavra vem sempre nos mostrando isso, nos ensinando isso. Jesus mesmo disse isso. Jesus fez isso. Colocou a vontade de Deus em primeiro lugar e não a vontade dele. Jesus se entregou totalmente a Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Se entregar verdadeiramente a Deus. E não se ocupar com as outras coisas. Se firmar na palavra de Deus. Se entregar verdadeiramente para Deus. Porque muitas vezes nós abrimos mão de algumas coisas na nossa vida, mas da boca para fora. E aquilo fica impregnado dentro da gente. E aquilo se torna o nosso Deus. Porque a palavra de Deus diz que tudo que nós colocamos diante de Deus, à frente de Deus, aquilo é o nosso Deus. Seja um marido, seja uma esposa, seja filhos, seja jogos, seja o que for que nós colocamos diante de Deus, à frente de Deus na nossa vida, aquilo toma conta da nossa vida. E não é essa a vontade de Deus para nós. Em Lucas 14, 26 e 27 mostra bem isso. Se alguém vier a mim
e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aqui já mostra que nós temos que pôr Deus em primeiro lugar e abrir mão da nossa própria vontade, abrir mão da nossa vida e deixar tudo isso de lado para colocar Deus em primeiro lugar, como prioridade na nossa vida, na nossa mente, na nossa casa. Nós necessitamos de Deus na nossa vida, porque Deus, Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Pai. Como que nós vamos honrar a Deus se não colocamos Ele como prioridade na nossa vida? Se não buscamos a presença dEle e se importamos mais com as outras coisas? Quando estamos em dificuldade, quem que aparece para nos ajudar? Não é Deus? Quando estamos tristes, não é Deus que vem enxugar as nossas lágrimas? Não é o Espírito Santo de Deus que vem recolher as nossas lágrimas, ser o nosso consolador? Não foi Jesus que se entregou por nós? Por que não colocar Deus como prioridade? Cada um de nós tem colocado algo à frente de Deus. E não tem que ser assim. Deus precisa ser a nossa prioridade. Deus precisa ser o nosso tudo. Nós precisamos buscar Deus em todo o tempo. E assim como já foi dito aqui, parar de perder tempo com as outras coisas, com aquilo que nos leva para longe de Deus, que tira Deus como prioridade da nossa vida. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Deus nos dá o ar que nós respiramos. Se não fosse Deus, nenhum de nós estaria mais aqui. E para falar a verdade, nós não teríamos nem nascido. Por isso que nós temos que abrir mão de tudo aquilo que nos afasta de Deus, de todos os nossos erros, da nossa própria vontade. Temos que abrir mão do nosso próprio eu, para que o Espírito de Deus possa nos encher. E assim nós trabalharmos com Deus e não por Deus. Porque nós temos que estar aptos para trabalhar ao lado de Deus. Porque trabalhar para Deus não é significado de salvação. Mas trabalhar com Deus é diferente.
Porque Deus é quem vai nos guiar, quem vai nos orientar em quem chegar, em como chegar, o que falar. E qual decisão tomar quando tivermos que tomar alguma decisão. Deus tem que ser prioridade. Aleluia, Jesus. Essa foi a palavra dessa noite. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que Deus venha ser prioridade na vida de cada um. Em nome de Jesus.